Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Jesus disse assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos agora a intervenção do Senhor, do Teu Espírito, em cada mente, cada coração, também por meio e na minha vida, para que haja libertação no Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que meu primeiro ministério foi numa comunidade carente, bem carente mesmo. Lá em São Paulo, na Penha, ou pelo menos próximo da Penha, nas imediações, na Penha mesmo. E foi um lugar que Deus me ensinou muito, me mostrou realidades que para mim até então eram desconhecidas, eu achava que sabia e não sabia. Foi um tempo em que eu vi muita manifestação de Deus, vi verdadeiros milagres de conversão, conversões genuínas, conversões verdadeiras, salvação, libertação, uma igreja nascendo, cheio do poder, da graça, da presença de Deus, igreja viva, obra de Deus. Mas também foi uma época que eu vi muita manifestação do mal, muita manifestação maligna. Não poucas vezes, quando íamos dar um estudo bíblico numa casa, visitar alguém, e que no meio da visita a gente não se via num embate espiritual explícito e indesejável. Muitas vezes. Muitas vezes. Por quê? Porque onde a palavra de Jesus começa a ser pregada e o reino de Deus chega, o mal se levanta. Claro que se levanta. Se levanta porque sabe que há de perder, não território, essa ideia, mas há de perder vidas, há de perder almas, há de perder prisioneiros de guerra, há muito tempo aprisionados. Então, se tem uma primeira lição que a gente pode aprender nesse capítulo 4 do Evangelho de Lucas, é que, quer queiramos, quer não, o embate espiritual existe. O embate contra as forças das trevas é real, é verdadeiro. Aliás, o capítulo 4 de Lucas é um resumo disso. Porque o capítulo 4 começa com Jesus no deserto, sendo tentado e vencendo a tentação. Ele nega se ajoelhar, se dobrar, aceitar um caminho alternativo que evitava a cruz. O diabo disse para ele: olha, para que a gente vai ficar brigando aqui? Não é esse mundo aí que você quer salvar? Pois é, me foi dado, eu te dou. A gente não briga, só se ajoelha. Vamos fazer aqui uma parceria. E aí a gente evita muito sangue derramado, esses papos. E Jesus, você sabe, não entrou na onda, não concordou. Disse: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E se o meu culto tiver que incluir a cruz, eu estou na cruz. Não teve negócio.
Não teve acordo, não teve conchavo. E aí é como se o diabo tivesse dito para ela, ok, então vamos brigar. Vamos brigar. E aí o restante do ministério de Jesus é essa briga. É Jesus indo de cidade em cidade, proclamando o evangelho, proclamando a palavra, e o mal se levantando. Esse capítulo 4 é um resumo disso, porque vai Jesus aparecendo em vários e diferentes embates com o mal. Então, essa realidade, para aqueles que são de Jesus, estão no caminho de Jesus, é inevitável. Porque ou você está de um lado, ou você está do outro. Não existe neutralidade. Não existe. Você tem que escolher de que lado você está. E uma vez escolhendo o lado de Jesus, se prepare para o embate, porque ele haverá, quer você reconheça ou não, quer você veja ou não veja. Há momentos que são de um jeito, há momentos que são de outros. Há culturas em que esse embate é mais declarado. Há culturas em que, por questão de estratégia, ele é mais escondido, mais implícito, não explícito. Como já disse alguém, a maior estratégia do diabo é fazer com que todos pensem que ele não existe. Então, essa é a primeira verdade. O embate existe. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Não existe neutralidade. Não tem como ficar em cima do muro. Eu não sou nem de lá, nem de cá. Não, você dizendo que nem é de um lado, nem de outro, você já está do outro. Qual é o lado que você está? Segundo, esse é um embate que assume diferentes formas, e uma delas é o engano. Aquele livro do C.S. Lewis que chama assim... depois me veio o nome do livro, mas é um livro que fala a respeito de um tentador experiente. Lembrei. Cartas de um diabo ao seu aprendiz. Então, são histórias de um diabo experiente dando conselhos para um tentador inexperiente. E aí um dos conselhos é o seguinte: olha, se você quiser ganhar o coração dos homens, crie um ditado. Crie um moto, porque os seres humanos, eles amam ditados. E eles costumam assumir que os ditados são verdadeiros. Entra assim na cultura, um ditado, um moto, e daqui a pouco você está repetindo como se fosse versículo bíblico. Entrou no seu coração. Então, por exemplo, os judeus aqui do tempo de Jesus, eles tinham assim uma ideia, tanto que nas suas orações, uma das orações de agradecimento era que eles agradeciam por não ter nascido nem mulher, nem cachorro, e nem gentil, ou seja, não judeu, ou seja, era essa a ideia. E aí vem Jesus pregando na sinagoga de Nazaré, por um povo extremamente nacionalista. E ele abre num texto interpretado até então de forma nacionalista, Isaías 61, que é esse versículo que Jesus leu aqui no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres.
Enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E depois vir uma outra parte e anunciar o dia da vingança do nosso Deus, e essa vingança era interpretada como a vingança de Deus contra as nações que não eram de Israel. Então Jesus já não leu essa parte. E aí, para piorar, ele ainda dá dois exemplos no seguido sermão dele, de vezes em que Deus preferiu favorecer um não-judeu do que um judeu. Caso aqui do Naamã e da viúva de Serepta. Quando os ouvintes naquela sinagoga ouvem isso, para que Jesus foi falar isso? Eles que antes admiravam Jesus, agora queriam matar Jesus. Ódio mortal. Por quê? Porque a palavra de Jesus é aceita até o ponto de não ferir sensibilidades. Essas sensibilidades que são criadas por meio de coisas que a gente vai aprendendo lá na nossa casa, na nossa cultura, e que elas vão se tornando tão queridas nossas, e há tanto tempo estão conosco, que mexer com elas é como se estivesse mexendo com a gente. Então, por exemplo, alguns ditos, alguns pensamentos que vão entrando no nosso coração, mas não tem nada a ver com a palavra de Jesus. Por exemplo, você vale o que ganha. Já ouviu essa? Mas Jesus diz assim: o valor de um homem não está na quantidade de bens que ele possui. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Mas Jesus diz, a Bíblia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Nessa vida, tudo tem remédio, menos para a morte. Como assim? Se Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para os brasileiros aqui. O Brasil não tem jeito. Como assim? Se segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora é claro, se o povo que era para fazer isso fica igual, aí fica difícil mesmo. O mundo está perdido. Como assim está perdido se Jesus veio salvar? De que mundo que a gente está falando? Porque lá em João, os samaritanos reconhecem, esse é o Salvador do mundo. No Salmo, o Senhor diz, o mundo é meu e tudo o que nele há. Qual desses motos você acreditou? Qual deles? Você vai ficar com eles ou com a palavra libertadora de Jesus?
terceiro, o embate espiritual, ele é vencido. Mas não com a minha palavra. Não com a tua palavra. Mas com a palavra de Jesus. Teve uma vez que eu e o irmão, a gente estava num embate espiritual. Estava lá, você sabe, expulsando, tentando expulsar. E estava complicado o negócio. Aí eu lembro, estava eu e o irmão, a Tatiana assim num canto, aí a Tatiana teve uma ideia de pegar a Bíblia. E eu lembro como se fosse hoje. A hora que ela abriu a Bíblia, o mal saiu. Eu acho que pensou assim, né? Com a palavra desses dois aí eu posso, mas com a de Deus não dá não. E é mais ou menos o que vai acontecer aqui na segunda cena. Jesus já não está mais na sinagoga de Nazaré, ele está na sinagoga de Cafarnaum. E aí no meio tem um sujeito lá endemoniado. E aí no meio da palavra, o sujeito se manifesta. Dizendo no versículo 34, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Ou seja, não tem nada a ver a gente com você. Vieste para destruir-nos, sei quem tu és, Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te. Não tem entrevista. Não tem conversa. E sai dele. E o demônio, jogando-o no chão, no meio do povo, saiu dele sem causar-lhe mal algum. A palavra de Jesus é a palavra que liberta. Quando Jesus dá a palavra de ordem, o mal tem que sair. Então, deixa eu te dar um conselho. Quando você se sentir oprimido, quando você se sentir no embate, então, primeiro, confesse os pecados. Se arrependa deles, porque Jesus não vai libertar alguém que não quer ser liberto. Segundo, invoque o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Terceiro, peça para Jesus dar uma palavra de ordem a teu respeito. Porque se Jesus der uma palavra de ordem a teu respeito, o mal pode esbravejar, pode pirraçar, mas vai ter que sair. Palavra de Jesus e mal não convivem. Quarto, saiba que o embate espiritual é contra o mal, não é contra pessoas. Porque o que me chama a atenção ainda nesse texto, nesse segundo episódio, é que Jesus expulsa o mal do homem, não o homem. O mal foi embora, mas o homem que estava endemoniado, sabe-se lá por quê? Jesus não pergunta, não questiona, o homem fica. E é importante a gente pensar nisso, para que a gente tenha o cuidado de, nesse nosso zelo, de querer expulsar o mal da igreja, a gente acabe não expulsando as pessoas da igreja. Expulsando pessoas. O nosso zelo pela igreja. Porque o mal tem que sair. Mas as pessoas têm que ficar. Jesus não disse que não são os sãos que precisam de médico? Então eu fico me perguntando se os que precisam de médico se sentem bem aqui com a gente. Se a forma como a gente olha, a forma como a gente cumprimenta ou não cumprimenta,
a forma como a gente passa por eles, fazem eles se sentir bem-vindos, se sentirem bem ou não conosco. Por quê? Porque na presença de Jesus eles se sentiam bem. Quem não se sentia bem na presença de Jesus eram os fariseus, que olhavam para essas pessoas e diziam assim: essa ralé que não entende nada da lei. Essa ralé. E a minha segunda pergunta é: se a ralé estivesse aqui, essas pessoas que os fariseus não se sentiam bem, mas elas se sentiam bem com Jesus, se nós nos sentiríamos bem com elas. Porque Jesus se sentiu. E chegou a dizer aos fariseus: as prostitutas e os cobradores de impostos entram na frente de vocês no reino dos céus. Aqueles que se auto-chamavam os puros. É importante a gente saber isso, para você saber que a sua luta não é contra o seu marido. Não é contra ele. Não é com o seu filho, com a sua filha. Não é com o seu vizinho. Não é com ele, não é com o seu patrão, o seu colega de trabalho, não é com o seu irmão. A gente tem que tomar cuidado nos embates contra o mal, da gente não errar a mira. Porque o Paulo já disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E que as nossas armas são espirituais. Então, cuidado. Por o mal não ficar bem escondidinho assim. E você acertar quem você não tem que acertar. Então, o embate é com o mal, não é com pessoas. Quinto, o embate contra o mal é, às vezes, um embate invisível. Ou pelo menos muito bem camuflado. Porque depois Jesus sai lá da sinagoga, Jesus está se movimentando. E agora ele vai à casa do Pedro, e a sogra do Pedro está acamada com uma febre. Ele acabou de expulsar um demônio lá na sinagoga, agora chega na casa do Pedro, tem uma senhora lá de cama, ela está inoperante, ela está paralisada, ela está presa. E aí Jesus chega do lado dela, é interessante como Jesus trata essa febre. Porque o Lucas vai dizer que, versículo 39, e ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Ué, e febre se repreende? Então, alguns vão dizer assim que é porque naquela época se entendia que a febre tinha causa espiritual. Pode ser. Mas pode ser também que Jesus, quando olhou a situação, identificou mesmo que não era só febre. Que aquela situação que estava deixando aquela mulher na cama, inoperante, tinha um fundo espiritual, sim. Os olhos do Senhor, que é como fogo e tudo perscruta. E aí, identificando, a repreendeu. O fato é que a febre a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a fazer aquilo que cada homem e mulher é chamado a fazer. Servir a Deus, que Ele não vê. Servindo pessoas, a gente vê. Mas tem gente que fica inoperante para isso. Fica inoperante. Para fazer aquilo que é o fazer de todo ser humano.
servir a Deus, que não vê. Servindo pessoas, que se vê. Por quê? Porque o diabo pode prender alguém, não só com cordas invisíveis de uma febre, mas pode prender alguém com outras cordas invisíveis. Por exemplo, tem gente que fica preso numa tristeza. Não sai nunca. Não importa o que aconteça na vida da pessoa, ela sempre encontra um motivo para estar triste. Sempre. Ela é viciada em tristeza. Então toma cuidado. Porque a tristeza que vem de Deus é boa, leva ao arrependimento e faz melhor o coração. E como consequência vem a alegria. Mas a tristeza, segundo o mundo, diz Paulo, leva à morte. Tem outros que Satanás prende em cordas invisíveis de insatisfação. Por que a pessoa não consegue, ela fica paralisada na vida para o serviço? Porque nunca está bom, ela sempre está correndo atrás de outra coisa para servir a ela mesma. Ela acha estranho quando o Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Alegrai-vos. Regozijai-vos. Em que? Nas bênçãos do Senhor? Não, você não entendeu. No Senhor. No Senhor. A pessoa não entende. Não entende. Porque a alegria dela não está relacionada ao Senhor. Está relacionada a uma coisa aqui, a uma coisa ali, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E a vida vai ser assim. Está feliz, fulano? Não. Por quê? Porque eu ainda preciso disso. Bom, agora você conseguiu, fulano. Está feliz agora? Não, porque na verdade, eu preciso de outra coisa também. Outra e outra. E eu costumo dizer assim que a tática do diabo continua sendo a mesma lá do Jardim do Éden. Não importa o quanto você já tenha. Não importa. A tática é a mesma. Tirar os olhos de tudo que você tem. Não importa o quanto seja. Não importa o quanto seja. Te dizer assim. Mas olha só o que você ainda não tem. Não tem fim nunca esse negócio. Nunca. E aí a vida vira essa ânsia, essa coisa. E eu sempre tenho que alcançar. É sempre mais. Não está bom. Porque está preso numa corda invisível de insatisfação. Está preso. Precisa de libertação. Em nome de Jesus. E tem outros que o diabo prende numa corda invisível de culpa. É uma das piores. Porque a pessoa até quer servir. A pessoa até quer voltar-se para o outro. Porque conversão tem duas dimensões. Conversão tem a dimensão que de você se volta para Deus, mas tem também a dimensão de se voltar para o outro, como Jesus, porque a palavra de Jesus faz gente igual a Jesus. E a pessoa até quer, mas quando ela levanta, o diabo fala, você? Não, você não acredita. Você que há um mês atrás a gente estava de papo, comendo na mesma mesa, não.
Ou fulano ali, a gente sabe que você não pode. E é verdade mesmo. É verdade mesmo. Mas não é toda a verdade. Seria toda a verdade se não fosse o sangue derramado na cruz. Porque olha o que diz Hebreus, capítulo de número 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado, por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência. Para o quê? Para servirdes o Deus vivo. Então eu não sei se há uma corda invisível que te prende, te torna inoperante. Mas seja liberto no poder, na palavra e na pessoa de Jesus. E por fim, irmãos, o embate espiritual. Que antes era de Jesus, agora é nosso. Esse ministério que ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas. Porque você sabe que o capítulo 4 termina assim, as multidões que foram libertas pela sua palavra, cercam Jesus e não querem deixar Jesus embora. E aí Jesus diz assim, no versículo de número 43. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judéia. Então, é interessante como Lucas, ele organiza tanto o evangelho de Lucas, que ele escreveu aqui, esse livro, como ele vai organizar o segundo livro que ele também escreve, que é Atos dos Apóstolos. Porque no Evangelho, e você repare, o Lucas está toda hora falando, Jesus está em Nazaré, Jesus está em Cafarnaum, Jesus agora está em toda a Judéia. Qual é o sentido? O sentido é mostrar a trajetória de Jesus pregando o Evangelho nesse embate contra o mal. Mostrar que Jesus foi pregando o Evangelho desde a Galileia até Jerusalém. Esse é o Evangelho de Lucas. Jesus vai pregando o Evangelho que liberta pessoas das suas algemas, vindo da Galileia, chegando a Jerusalém. É isso. E o livro de Atos é o quê? É o mesmo Lucas mostrando. Agora, a igreja, pregando o Evangelho que liberta, do ponto onde Jesus parou, Jerusalém, até onde? Até os confins da terra. Porque esse Espírito que estava sobre Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. É o mesmo Espírito que está agora sobre a igreja. Então a gente herdou o Espírito de Jesus. De Adão a gente herdou o pecado. Mas a gente não está mais em Adão. Agora a gente está em Jesus. E de Jesus a gente herdou o Espírito de Jesus. Herdando o Espírito de Jesus, a gente herdou a missão de Jesus. Para cumprir a missão, a gente herdou o Espírito e a palavra de Jesus. Em cumprindo a missão, a gente herda a luta, o embate contra o mal de Jesus. E por herdar o embate, a luta contra o mal de Jesus, a gente herda os sofrimentos de Jesus. Mas por herdar os sofrimentos de Jesus, a gente herda também a vitória de Jesus.
Por isso que um pastor uma vez pregou uma coisa. É verdade. Ele disse assim: toda igreja deve ir para o inferno. Isso mesmo. Deve ir para o inferno. Ele diz assim, olha. A igreja deve ir para o inferno. Isso mesmo, para o inferno. A igreja deve ir para o inferno do sofrimento humano, da fome, da miséria e da marginalidade a fim de levar o conforto e a esperança do Evangelho. E é verdade. Porque agora não é a igreja que tem que ter medo do inferno. É o inferno que tem que ter medo da igreja, e tem. E tem. Porque Jesus já disse: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que assim seja. E que Deus abençoe a sua igreja. Amém.